capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre servir a Deus e a Mamon, o ensinamento de Jesus, e é isso que nós vamos comentar hoje. Nós vamos inicialmente fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento, buscando os nossos melhores sentimentos para que essa compreensão dos ensinamentos de Jesus possam realmente ficar conosco, para que nós possamos refletir sobre eles. Assim, agradecemos a proteção dos nossos amigos da espiritualidade e pedimos a Jesus a permissão para fazer a nossa leitura de hoje. Servir a Deus é Mamon. O que é Mamon? Mamon é simbolicamente a fortuna. E Jesus traz esse ensinamento, consta aqui do Evangelho do Lucas: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus chama a nossa atenção para que nós possamos dar mais importância para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. E na realidade, quando ele fala de servir as riquezas, nós podemos estender essa interpretação para todas as coisas materiais mesmo, não só o dinheiro, mas outras coisas que trazem benefícios exclusivamente materiais, como promoção, status, poder. Então, todas essas coisas, muitas vezes, para serem obtidas, elas fazem as pessoas passarem pelas coisas da espiritualidade, passarem por cima dos interesses da espiritualidade. Então, Jesus chama a nossa atenção nesse sentido. Ninguém pode servir a estes interesses meramente materiais, meramente para a satisfação de coisas aqui do nosso plano terreno, porque senão nós acabamos esquecendo as coisas da espiritualidade. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne várias passagens em que Jesus fala dos bens materiais, E o que nós vamos comentar hoje é a mensagem trazida por um espírito, pelo espírito Fenelon. E ele vai falar exatamente dos bens terrenos. E esses bens terrenos são não só o dinheiro, mas todas essas coisas que simbolizam os bens terrenos. E o que o Fenelon vai dizer? Ele diz que o homem ele é depositário e administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos. Bom, isso já é uma coisa importantíssima que esse espírito fala. Deus nos dá os dons, nos oferece os seus dons para serem administrados por nós. Quais são os bens que nós possuímos? Aqui na Terra, nós temos dinheiro, fortuna, bens materiais, poder, status, prestígio. Isso tudo serve para nós utilizarmos aqui no plano material. Mas é utilizar, é administrar. Jesus compara também, muitas vezes, a nossa posição como a de mordomos desses bens. Ou seja, para nós tomarmos conta desses bens. O próprio planeta é um bem que nos foi doado para nós administrarmos. E nós teremos que prestar contas dessa administração quando voltarmos ao plano espiritual. Então, o que nós levamos de nós para o plano espiritual, na verdade? Os nossos bens espirituais, aquilo que nós não perdemos com a morte física. Tudo que nós deixamos aqui, quando nós desencarnamos, são coisas emprestadas por Deus. O que é que nós vamos levar? Os nossos bens espirituais. Então, é nesse sentido que Jesus fala: não se dedique exclusivamente aos bens materiais, porque você vai esquecer dos bens espirituais. E o que vale, na verdade, o que faz o nosso crescimento, o que traz a nossa evolução, são os bens espirituais. Então, Fenelon, nessa mensagem, ele vai dizer isto, E que as pessoas que cuidam mais dos bens materiais
Ele diz assim: severas contas lhes serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude do seu livre-arbítrio. Então, qual é a reflexão que nós temos que fazer? O que é que nós estamos fazendo com os bens que nos foram concedidos para serem administrados? O que é que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? O que é que nós estamos fazendo com as nossas posses? O que é que nós estamos fazendo com o poder que nós temos nas mãos, muitas vezes, de administrar coisas, administrar bens, administrar empresas? O que é que nós estamos fazendo com a posição social que nos foi emprestada? É isso que Jesus chama a nossa atenção para esta reflexão. E é o que o Espírito Fenelon vem reforçar, né, na interpretação desse ensinamento. E ele diz assim: o mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. É o egoísmo. É o que a doutrina espírita sempre recomenda. O egoísmo, o orgulho, a vaidade são os grandes inimigos da nossa evolução espiritual. Então, a caridade, o desinteresse, o emprego no sentido de beneficiar o outro, isto faz com que a gente cresça. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. Esse bem para os outros, na verdade, é um bem para nós mesmos. Se nós estamos fazendo bem para os outros, nós estamos trabalhando em nosso próprio benefício. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. E aí, outras passagens do Evangelho ressaltam isso, né? Dar daquilo que está sobrando tem mérito, mas quando a doação é daquilo que é o nosso necessário, tem um mérito maior. Então, toda essa mensagem desse Espírito Fenelon é nesse sentido, de nós observarmos de que maneira nós estamos administrando os bens que nos foram emprestados por Deus. Bens emprestados. Então, tudo que é material, tudo que nós temos que deixar aqui no solo do planeta, quando nós partimos para o plano espiritual, é emprestado. Tudo que nós podemos levar conosco, a nossa evolução, a caridade que nós fizemos, a nossa aprendizagem, a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, isto nós levamos para o plano espiritual e é isto que será levado em conta na nossa avaliação quando nós lá estivermos. Então vamos ler com bastante atenção essa mensagem do Fenelon, do Espírito Fenelon, neste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos mostra de que maneira nós precisamos aprender a lidar com os bens terrenos que nos são emprestados por Deus. E assim nós vamos fazer as nossas vibrações. E nós vamos vibrar por toda a humanidade, por todas as pessoas, sofredores, por todas as pessoas que detêm nas mãos a responsabilidade de dirigir pessoas, todos os que têm nas mãos os bens emprestados por Deus para que eles administrem. Nós vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, tanto os que estão ainda conosco convivendo aqui no solo terreno, como aqueles que já partiram, nos antecedendo no plano espiritual. Nós vamos vibrar neste momento e mandar o nosso passe à distância para aquela pessoa que nós queremos favorecer com assistência espiritual. Vamos mentalizar esta pessoa. Vamos vibrar pela casa espírita que nós frequentamos, que nós temos essa oportunidade de trabalho, de aprendizagem. Vamos vibrar por nós mesmos e, neste momento, ficar receptivos, pois o plano espiritual vai nos ministrar o passe. Agradecidos a Jesus e aos bons espíritos, nós pedimos permissão para encerrar a nossa preleção de hoje. Graças a Deus.